Ele nasceu em Porto Alegre. É apaixonado pela música e um criador de imagens que transcendem a narrativa. Está começando Impressões do Brasil. Eu não sou cronista. Eu não sou um sujeito de gostar de falar sobre aquilo que está me envolvendo 24 horas por dia, porque o cotidiano para mim é muito difícil, é um tédio só. Eu vivo nessa dialética entre a solidão e essa necessidade assim monstruosa de ser o outro. É muito bonito estar vivo, eu acho. Não quero morrer tão cedo, não. João Gilberto Noll é um escritor que se interessa pelos mistérios da alma. Seu primeiro encantamento artístico se deu com a música, não com a narrativa. Noll se considera um escritor de linguagem e não propriamente de tramas e assuntos. A minha família é composta de 4 irmãs e 2 irmãos. Então é muito assim dentro de um universo feminino. E eu gostava muito de cantar. A minha literatura vem toda ela desse início musical. Eu gostava muito de cantar. Eu cantava Ave Maria de Schubert em casamentos, batizados. Até num velório eu cantei. Veja só. E desde pequeno, assim, eu era um cara muito ligado à possibilidade de ser artista, não é? Era o que realmente me atraía como futuro. Eu tive um período em que eu não quis ir para o colégio, então realmente ficava caminhando pelas ruas. Foi um período, assim, de uma dor profunda, né? De uma dor profunda. Aí que eu comecei a me encaminhar para a literatura, porque a literatura é uma atividade solitária. E eu, como bicho do mato, fui me encaminhando para esse lado. Porque a música, embora seja a minha grande paixão, eu acho a maior das artes, né? Porque a música realmente não materializa ideias, né? E a literatura, por mais poético que você assuma, né, ser, mesmo dentro da prosa, mesmo dentro da ficção, e eu tento não, as coisas comigo saem assim, né? Um misto de poesia e prosa, né? Estudei muito da música e da leitura da poesia também, né? Eu leio mais poesia do que prosa. Então eu fui me encaminhando para a escrita. E realmente, às vezes, naquela época, a máquina de escrever e hoje o computador, eu vejo que as minhas mãos vão sozinhas. É como se eu estivesse tocando piano. Aqui está completamente esvaziado. Porque ali eu comecei a fazer tratamento, né, psiquiátrico, depois psicanálise, né? E a psicanálise me encantou enquanto processo, né, que tenta abrir as comportas do inconsciente, com a livre associação de ideias. E é mais ou menos isso que eu faço na minha ficção, né? É deixar a coisa ir por si mesma, esvaziar a cabeça, não é? E as mãos se encarregam assim. Claro que no segundo momento eu vou trabalhar o texto racionalmente até as últimas consequências, né? Porque aí nesse trabalho você escreve coisas como se fosse um nascituro, todo cheio de melecas, de coisas que você precisa limpar. No meio dessa crise que eu tive na adolescência, eu fui rompendo um pouco com as amarras religiosas. Mas o ritual ficou na minha cabeça profundamente, né? E ele está realmente muito mais presente do que qualquer outro livro meu, na Fúria do Corpo, que tem assim um erotismo, a mais exaltação do tesão, né, humano, mas tem um rito ali, quer dizer,
a Afrodite, que é uma deusa grega, né? E que a heroína se chama Afrodite, que é uma mulher realmente que transa muito bem com os homens, é prostituta, enquanto ele também é prostituto por sua vez, né? E às vezes ela é deusa, não só cósmica, às vezes ela é a Nossa Senhora também, entendeu? Eu fui para Porto Alegre porque eu queria me dedicar mais à escrita. Então eu achei que lá eu ia conseguir, e consegui. Eu acho que se eu não tivesse ido para Porto Alegre, eu não tinha escrito um quarto dos meus livros. Porque o Rio é uma cidade muito dispersiva, né? Mas hoje eu quero mais um pouco de dispersão, eu quero variar um pouco, diversificar um pouco a mim como homem, porque realmente eu me dediquei à literatura integralmente. E ela virou uma madrasta, né? Amante também, claro. Eu não sei porquê, mas a literatura para mim é uma mulher. Quando eu estou escrevendo, eu levanto muito cedo, quando eu tenho um projeto. Tipo 6 horas, aquela coisa entre a noite e o dia me... É muito bom aquilo, né? É muito bom, sabe? Porque eu preciso um pouco também dessa coisa um pouco escura, um pouco cega, né? Eu vou para o computador um pouco na cegueira, eu não sei onde vai dar, eu não sei muito bem o que eu quero. Eu escrevo justamente para saber, porque realmente essa coisa de ter tido essa experiência muito radical, mental, na adolescência, não é? Quer dizer, me deixou um cara muito preocupado com o indivíduo. O que eu quero é a voz do indivíduo, né? Os meus livros tratam da voz. Por isso que eu gosto tanto de ler em voz alta os meus livros. Até porque eu tenho esse passado também de cantor. E a voz humana, eu acho que ela é a característica das pessoas que eu mais admiro. Eu gosto muito das vozes. Eu descobri há pouco tempo que eu só escrevo sobre um cara. É um cara que habita em mim. Não é que eu dê uma continuidade explícita de um livro para outro. Num livro ele é ator, no outro escritor, no outro vagabundo. Ele é bastante vagabundo, inclusive, né? A tendência à contemplação nele é uma das razões pelas quais ele sofre. É não poder, digamos assim, equalizar o seu mundo interno com o mundo da produção social, que é cada vez mais rápido, é cada vez mais intenso. Como todo mundo sabe, com o mundo eletrônico aí. Mas esse homem, a alma dos meus protagonistas, é sempre a mesma. E eu não sou um autor autobiográfico, também tem isso. É uma segunda entidade que não me deixa ser autobiográfico. Entende? Agora eu sou completamente apaixonado por ele, né? Eu não quero que ele se extinga. Eu quero ir até o fim, porque se for... Se ele sumir, eu sumo junto. Isso eu não quero. Eu gosto de viver, eu gosto da vida. Eu sou um escritor de linguagem, não de urdidura temáticas. Claro que isso é uma consequência, não é? Não vou falar sobre o sexo dos anjos, abstrações, não. Eu falo sobre a vida concreta, quer dizer, eu parto pelo menos dela. Mas eu começo escrevendo, é a palavra, qualquer coisa. Eu vou escrevendo qualquer coisa, não são ideias, não são sentimentos que estão aí ainda, são as palavras. Aí, de repente, eu sinto que eu encontrei o tom que eu precisava e nem sabia que eu precisava. E o personagem, então, ele está, né, de braços abertos para receber, ou para me guiar, digamos assim, não é? E tu vai abrindo abraçadas a coisa. E, evidentemente, que no segundo momento, na segunda etapa, eu vou fazer um trabalho racionalíssimo, de texto, de artesanal, né? Claro, eu fui um guri, né, coroinha,
estudei em colégio de irmão marista, né, com tantos tabus, né? E no meio daquilo, no meio sabe, do céu, nós vamos para o céu, os anjos, né? Quer dizer, a finalidade é essa sublimação dos pecados do mundo, né? Nisso, quando eu começo a escrever, o corpo vem que vem, né? Entendeu? O corpo vem que vem. Talvez me chame de ousado no conteúdo bastante por isso, não é? Eu sou absolutamente materialista no que eu escrevo. Eu acho o corpo realmente o grande ator de tudo. A Folha do Corpo, por exemplo, é um livro super, talvez seja o meu livro mais erótico. São um casal, um homem e uma mulher pelas ruas de Copacabana e mendigos. Mas não estava a fim de fazer um documentário sobre a mendicância, não. Mendigo é uma coisa simbólica, né? Porque eles são também reis. Eu estava dizendo, ela é Afrodite, ela é uma deusa, não deixa por menos. Então ele e ela vão se prostituir, não é? E quando chegam, um perto do outro, eles vão realmente lavar as feridas da prostituição, as feridas físicas mesmo. A sintaxe, para mim, tem um valor supremo. É o lado, ao meu ver, mais musical da literatura, porque ele tem ritmo, né? Tem ritmo, tem fluxos assim sanguíneos na frase, e às vezes uma coisa se liga a outra sem o descanso do ponto, como eu estou dizendo, às vezes é só uma palavra, assim, o staccato da música, né, com ponto de exclamação. Então, realmente, a sintaxe, para mim, é um elemento musical e é estruturante do conteúdo, né? Quer dizer, ela não é apenas um invólucro do enredo, não é? É algo orgânico com o enredo. Tem muitas coisas que eu só sei que vão dar em tal ponto do enredo porque a frase já estava preparando. Não é? A trama. Ela está ali naquele trabalho de parto mesmo, porque a expressão é muito difícil. E aí eu fico lembrando da Clarice Lispector, que presentificava muito também a expressão. É muito difícil, é uma coisa às vezes a forceps. E essa dificuldade eu acho que muitas vezes no que eu escrevo está presente como um elemento também de expressividade. A dificuldade da expressão. Eu acho que eu não tenho talento para poesia, né? E eu preciso um pouco também, bastante também da trama, porque eu sou muito cinéfilo. Então, o aspecto da trama, do enredo, em mim vem mais do cinema do que do romance. Eu tenho prazer também de construir tramas pelo cinema, que era um aspecto, assim, digamos, de dar vazão ao meu mundo interior e utópico, né? Muito grande na infância. É claro que, por razões óbvias, a grande maioria dos filmes que eu via era o cinema americano, claro, né? Mas mesmo o cinema brasileiro, as chanchadas da Atlântida, aquilo para mim era uma beleza. Nunca fomos tão felizes. A primeira cena fui eu que dei a ideia, que não tinha no conto, mas eu dei a ideia de um padre ordenhando uma vaca. É a primeira coisa que aparece no filme. Era um padre e era uma vaca do colégio onde o guri estava internado, onde o pai vai buscar o filho. Embora eu tenha, assim, até sobrenome alemão, Noll, eu acho os latinos, assim, os campeões de charme, de elegância. E eles deram realmente, né, os pilares do mundo ocidental, são eles, né? São eles. Os anglo-saxões que me perdoem. Até a língua inglesa, uma língua bárbara, né? E ela se humaniza muito quando pega aqueles vocábulos latinos através do francês. Senão nem daria para a gente realmente discutir muito, né, coisas mais sofisticadas intelectualmente, né, com o inglês. Então o inglês se apropria, claro,
da raiz latina. Os latinos são maravilhosos. Estar fora do meu ambiente assim natural e tal me sensibiliza muito, né? Muito. Até porque eu sou esse cara romântico, né? Desde a infância. Se bem que toda infância é romântica, né? Imagina uma criança vendo só que está a 2 palmos do seu nariz. O ato de brincar também é esse sonho, essa coisa de ser outro, é o teatro, né? Por isso que 2 vezes o meu protagonista é ator. Eu amo os atores, né? Essa capacidade de realmente duplicar a sua existência, não é? Ser um outro. Eu estou louquinho atualmente para escrever um roteiro. Agora realmente está me vindo essa vontade, muito mesmo. Até porque eu estou menos ansioso, sabe, com a minha ficção. Se eu não publicar uma ficção no ano que vem, publica daqui 3 anos, né? Eu tinha muita gana de construir uma realidade ficcional. Hoje eu estou mais assim lento com relação a esse desejo, né? E eu estou muito afim de fazer um roteiro, sim. Até pode ser sobre um livro meu, ou não também, ou não. Né? E essa perspectiva de você, porque cinema é coletivo, então essa perspectiva de você fazer um roteiro com o cineasta, enfim, em grupo, em equipe, isso me cativa muito atualmente, sabe? Eu estou muito cansado da solidão. Toda essa coisa de viver na solidão para escrever, né? Pô, é uma disciplina realmente espartana, não resta dúvida. E eu me sinto muito prazeroso em sentir que a minha escolha foi por aí, né? Agora não, agora eu quero baixar a bola, não é? Quero baixar a bola. Quero diversificar mais as minhas ações de trabalho e humanas de uma maneira geral, claro. Eu tinha uma dificuldade brutal, assim, com máquinas e tecnologias, não é? Mas até nisso eu queria ampliar um pouco, eu queria aprender mais manualmente. Não só as mãos escrevendo coisas por onde eu sou arrastado na ficção, mas, eu não sei, eu queria saber mais coisas, assim, sabe? Como pegar um prego sem ele cair, entendeu? Aquela coisa de ele ficar um pouquinho mais alto na ponta de cá, né? Porque isso reforça, claro, se você for botar um quadro, se estiver muito reto, né, ele cai. Então, essas coisas que eu olhei tão pouco, né? Eu olho muito pouco para as coisas palpáveis. E exercito essa vocação para o palpável na ficção. O corpo, né? O corpo. Sem perfumaria, né? Eu quero realmente o cheiro animal de cada corpo humano, né? É isso que eu busco, é isso que o meu protagonista busca. Meu último livro, Os Acenos e Afagos, isso é muito forte. O personagem central vira uma mulher. E é uma crença no amor muito grande. Aquela coisa do Nelson Rodrigues, o amor é eterno ou não é. Porque realmente, ele pode ser eterno sem ser também, né? E começa na infância, Acenos e Afagos, com 2 garotos, crianças, né? Lutando, rolando pelo chão, e esse contato começa a se tornar libidinal de repente. E a partir disso nasce uma paixão profunda entre os dois, que vai durar até a morte de ambos na vida adulta. Então foi uma aposta realmente no amor. Aí uma dessas pessoas começa, o protagonista começa a se transformar em fêmea, digamos assim, seria mais apropriado. Para mim foi fundamental
entrar em cubículos de banheiros públicos, não é? Fechar aquela porta e ver aquelas inscrições obscenas. Aquilo ajudou muito para mim a literatura. Não naturalisticamente, não fazia fotografia daquilo para botar no livro, né? Mas a mescla disso, né, com a leitura refinada, de autores refinados, de autores às vezes barrocos, exuberantes, não é? Eu acho que fazia bem. Eu acho que fazia bem para todo o autor. Leitura é fundamental, além da vida, como eu disse, de profunda observação das coisas, não é? O que me anima a escrever, e eu diria isso para um jovem, realmente é o sentimento de revolta, de negação ao que é. Eu sou de uma geração que leu muito Marcuse, o filósofo Marcuse. E ele dizia que arte é negação ou não é. Negação ao real, ela tem que dar um outro paradigma. Outra possibilidade de você encenar o drama da vida é o que eu chamo de transfiguração. Eu acho que na literatura você tem que romper um pouco com aquele contorno de cidadania muito fixo, muito automatizado no dia a dia. Você é mais do que um cidadão quando escreve, eu acho que é mais do que um cidadão. É uma fúria, é um incômodo para você mesmo. É o belo e o feio, é o abjeto e o sublime. É tornar o objeto sublime, não é? É esse casamento louco das coisas aí. Não é beletrismo de fazer coisas bonitas, porque nós temos essa tendência ibérica, né, os nossos ancestrais ibéricos, da coisa muito bonita, muito engalanada, não é? Agora isso está minguando, mas a gente tem isso na cabeça, né? O belo às vezes é o horror que você não quer realmente encarar no dia a dia, né, para não haver desestabilização. A literatura tem que desestabilizar. A literatura é tesão pelo leitor. A literatura é uma atividade extremamente erótica. É aquela coisa que o Walt Whitman, né, aquele poeta maravilhoso norte-americano, ele tinha essa ânsia de que o leitor tocasse no poema. Ele conclamava o leitor a tocar. Escritor, artista gráfico, roteirista e ator. Lourenço Mutarelli é nosso próximo entrevistado. Eu lembro as primeiras vezes que falaram que meu desenho era muito deformado. Isso me chocou, porque para mim era hiperrealista. Eu levei um tempo para perceber essa deformidade assim, no meu traço. Nunca pensei em ser um escritor porque eu sempre respeitei demais a literatura. A crítica, até hoje, tem um preconceito muito grande por ser um cara que veio dos quadrinhos, que é uma coisa desprezível e menor, e existe um preconceito muito grande.